Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo vamos trabalhar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também chamado de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Federal 13.146 do ano de 2015. Nós temos, então, para estudar essa lei, conteúdo previsto aí no edital do concurso. Vamos trabalhar, então, aqui de uma forma bem prática, bem objetiva. Essa lei, então, que vai trazer uma série de proteções para assegurar e promover a inclusão da pessoa com deficiência, especialmente na questão de acessibilidade, garantindo para a pessoa com deficiência aqui no Brasil uma igualdade de oportunidades com as demais pessoas, tanto na área da saúde, como na área da educação, como na área do trabalho, como na área da moradia, dentre outras, que nós vamos ver aqui no decorrer das nossas aulas, tá? Muito bem, temos então nesta lei um primeiro livro, que é a parte geral, que começa então apresentando a lei. O artigo 1º só apresenta esta lei, nos trazendo que ela é destinada a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando sua inclusão social e também a sua cidadania. O parágrafo único, ele nos traz que esta lei brasileira, ela é originária de uma convenção internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência, dentre outras normas internacionais. Então, daí que está a origem dela, e aí nós temos, então, já no artigo 2º, o conceito de pessoa com deficiência. Quem é que vai ser protegido, então, por este estatuto? Quem está inserido dentro deste conceito? O artigo 2º conceitua: pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, tá? Então nós temos aí algumas características. É um impedimento de longo prazo, pode ser de qualquer uma daquelas naturezas, tá? E este impedimento que a pessoa dispõe, ele pode, dependendo da situação que essa pessoa enfrentar, ele pode não ser, ele pode ser um impedimento a romper um obstáculo, que para as pessoas em geral não seria um obstáculo, para essa pessoa pode ser, né? E aí nós temos diversas, centenas de espécies de limitações que são consideradas como deficiências, tá? Conforme o caso. Aqui no nosso estudo, claro que nós não vamos entrar nesta área médica, clínica, né? Para definir o que é ou não. Só temos que saber este conceito aqui, tá? O detalhe que eles podem mudar na tua prova é trocar aquele impedimento de longo prazo, né? Eles podem colocar impedimento de curto prazo, e aí já estaria errado este conceito de pessoa com deficiência, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? O parágrafo 1º nos traz que a avaliação da deficiência, quando for necessária, ela vai ser biopsicossocial, realizada, portanto, por uma equipe multidisciplinar, equipe formada por profissionais de diversas áreas e que vão considerar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação que a pessoa tem no desempenho de atividades e também a restrição de participação. Cabe ao Poder Executivo criar instrumentos para avaliar a deficiência, tá? Então, essa é a apresentação inicial. O artigo 3º ele é bem interessante, porque ele traz um glossário, tá? Ele traz uma série de conceitos que serão utilizados ao longo do Estatuto. E as bancas de concurso adoram esses conceitos para formularem questões, porque fica fácil para o examinador formular uma questão. O que ele faz? Ele vai trazer um desses conceitos e vai te perguntar qual que se refere. Ele traz ali o conceito e pergunta: isso aqui é acessibilidade? Isso aqui é desenho universal? Isso aqui são barreiras? Então é importante conhecer cada um desses conceitos do artigo 3º para, na hora da prova, se eles forem cobrados, conseguir identificar. O primeiro, o conceito de acessibilidade. O que é acessibilidade? É a possibilidade de condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, acessibilidade é a possibilidade de alguém que possui alguma deficiência ou que possui a sua mobilidade reduzida conseguir acessar aquele espaço também. Isso que é a acessibilidade. É possibilitar que todos consigam acessar o espaço, mesmo aqueles que possuam alguma limitação, tá? Esse é o primeiro conceito, então, o conceito de acessibilidade. Segundo, desenho universal. O que é um desenho universal? É uma concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Pessoal, quando eu vou construir uma escola, um hospital, um prédio público, quando eu vou fazer essa construção, eu já devo fazer ela com um desenho que dê acessibilidade para todas as pessoas, que eu não precise depois fazer adaptações para que pessoas com deficiência acessem esses espaços. Então essa é a ideia de um desenho universal, é um desenho com acessibilidade para todos, por isso que universal, tá? Terceiro, tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Aqui a ideia de produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias estratégicas, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relativa à atividade e participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, essa tecnologia assistiva é justamente uma tecnologia que vai ajudar a pessoa a conseguir, então, a plena acessibilidade. Temos as barreiras, né? As barreiras são obstáculos que a pessoa vai ter que vão limitar, conforme a deficiência que a pessoa tenha, o seu acesso, o seu gozo, a sua fruição, o seu exercício de direitos, tá? E aí nós temos vários tipos de barreiras, né? Tem as barreiras urbanísticas, que são aquelas nas vias e espaços públicos. Por exemplo, a pessoa está com uma cadeira de rodas e não existe rampa. Os cordões não têm rampa, isso é uma barreira. Um cordão sem rampa é uma barreira urbanística. Barreiras arquitetônicas, essas estão nos edifícios públicos e privados. Chega o cadeirante na frente de um prédio, tem uma longa escada para chegar no prédio e não tem uma rampa. Isso fere a acessibilidade. Isso é uma barreira urbanística, tá? Que mais que nós temos? Desculpe, isso é uma barreira arquitetônica, desculpe, a urbanística era anterior, né? A do edifício, ela é arquitetônica, a urbanística é aquela nas vias e espaços públicos, como eu dei o exemplo do cordão da calçada, tá? É que eu fiquei pensando aqui que eu lembrei de um caso, que eu acompanhei uma vez um cadeirante no Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul, e na entrada tem uma longa escada e não tem rampa na entrada, mas na rua lateral tem um acesso dos veículos, que ali também é disponibilizado acesso para cadeirantes, com elevador, então, possibilitando que eles acessem o nosso Tribunal de Justiça, tá? Um detalhe, por isso que eu tranquei aqui e acabei confundindo quando eu falei depois, tá? Então, barreira urbanística nas vias, barreiras arquitetônicas em edifícios. Tem barreira nos transportes, né? Por exemplo, se tiver um veículo de transporte coletivo sem possibilidade de acesso, sem acessibilidade, ele é uma barreira também nos transportes. Barreira nas comunicações e informações, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens e informações por intermédio de sistemas de comunicação e tecnologia da informação. Também, né, as comunicações devem possibilitar tanto quem usa pela internet, como a gente usa pelo celular, aplicativos e programas, né, eles devem assegurar essa possibilidade de comunicação para todos, tá? Eu, por exemplo, tenho um caso que eu lembro, eu tive uma aluna por videoaulas, que, claro, ela tinha uma deficiência visual, então ela não conseguia assistir às nossas aulas, mas ela aproveitava o áudio da aula, né? Então ela ouvia nossas aulas, ela tem programas de acessibilidade que permitem que ela leia os nossos materiais, então os materiais que a gente disponibilizava no curso ela conseguia ler também, tá? Tinha um leitor para ela. E ela me mandava dúvidas pelo WhatsApp, mandava dúvidas em áudio pelo WhatsApp. Uma barreira na comunicação seria algo que impedisse
que uma pessoa com alguma deficiência conseguisse usar esses mecanismos. Hoje nós temos, né, em quase todos os sites principais, né, essa possibilidade também, essa acessibilidade, tá? Essa que é a ideia nessas barreiras aqui em comunicação e informação. Temos também as barreiras atitudinais. Barreiras atitudinais se referem a atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência, igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Quando alguém promove algum evento, alguma situação, e ao promover essa situação, faz sem observar os direitos das pessoas com deficiência, sem observar uma acessibilidade para essas pessoas, esta atitude já constitui uma barreira atitudinal, porque essa atitude da pessoa em não observar a acessibilidade já está afastando também a pessoa com deficiência da vida social. Também barreiras tecnológicas, que são aquelas que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Temos depois a comunicação, né? Comunicação, o conceito de comunicação, então, é a forma de interação dos cidadãos. E aí abrange, né, a questão do uso de libras, visualização de textos, o braille, sinalização, comunicação tátil, caracteres ampliados, dispositivos multimídias, todos esses que para um ou outro tipo de deficiência serão utilizados, tá? Adaptações razoáveis. Adaptações razoáveis são adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem um ônus desproporcional e indevido, tá? A ideia aqui, usar o termo razoável, é o seguinte: existe um empreendimento que não observa acessibilidade. O que é uma adaptação razoável? É algo que vai acarretar um pequeno custo adicional para garantir a acessibilidade. Isso é uma adaptação razoável. Agora, o que não seria uma adaptação razoável? Algo que acarrete um ônus desproporcional. Por exemplo, a pessoa teria que gastar tudo que já gastou com a obra para garantir a acessibilidade, em cima do que já foi gasto. Isso se torna um ônus desproporcional, tá? Então, sempre, ao assegurar a acessibilidade e os direitos da pessoa com deficiência, vão se buscar algumas adaptações razoáveis, tá? Não vai se exigir que alguém derrube um prédio inteiro e construa de novo para garantir a acessibilidade. Mas vai se ver dentro desse prédio o que pode ser feito para garantir, como uma rampa lateral, algo desse tipo, tá? Muito bem. O que mais nós temos? Elemento de urbanização. Quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgoto, distribuição de energia elétrica e gás, iluminação pública, serviço de comunicação, esses elementos, então, para garantir, né, a vida urbana, né, são os elementos normais aqui da nossa vida urbana, tá? Mobiliário urbano, pessoal, é o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos que são superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais desses elementos. Quais são esses que constituem, então, o mobiliário urbano? Semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de ônibus, né, de acesso coletivo, fontes da água, lixeiras, marquises, bancos, quiosques e todos, né? Porque todo esse mobiliário urbano também tem que ser acessível também. Mais um conceito, pessoa com mobilidade reduzida, acho que o nome já diz, né? É aquela que por qualquer motivo tem dificuldade de movimentação. E aí a pessoa com mobilidade reduzida pode ser permanente ou temporária a sua dificuldade, tá? Diferente do conceito de pessoa com deficiência, que é aquela que tem a longo prazo. A pessoa com mobilidade reduzida é aquela que está com uma dificuldade de movimentação, seja ela permanente ou temporária, tá? Que gera redução efetiva da movibilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção. E aí estão incluídos, né, idosos, gestantes, lactantes, pessoa com criança de colo, obeso. Todos esses estão dentro dessas pessoas com mobilidade reduzida. Temos o conceito de residências inclusivas. Essas são unidades de oferta de serviço de acolhimento
do Sistema Único de Assistência Social, do SUAS, localizadas em áreas residenciais com estruturas adequadas que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento às necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência, que não dispõem de condição própria de sustento. Temos ainda o conceito de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, né? Que é uma moradia que tem estrutura capazes para que esta pessoa com deficiência possa viver sozinha, sem depender de alguém. São moradias adaptadas. Temos o conceito de atendente pessoal. O atendente pessoal, ele é uma pessoa, membro ou não da família, não precisa ser parente, tá? Membro ou não da família, que com ou sem remuneração, então também não precisa ser remunerado, tá? Assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência, no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, tá? Então é isso que é o caso do atendente pessoal. Temos ali também o conceito de profissional de apoio escolar, é aquela pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência, porque isso é uma exigência, inclusive, né? Escolas e entidades que tenham alunos com deficiência devem ter profissional de apoio para as necessidades peculiares desta criança com deficiência, se for o caso. Temos também o conceito do acompanhante, aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Olha só, o atendente pessoal, ele também muitas vezes vai estar como acompanhante da pessoa com deficiência. Mas nem todo acompanhante é um atendente pessoal. Pode ser só um acompanhante em um dado momento, tá? Por exemplo, numa internação hospitalar, pode ter um acompanhante que não seja um atendente pessoal, mas seja um acompanhante. Muito bem. Esses os conceitos, então, básicos, tá? Não deixa de ler eles várias vezes, porque é muito possível que a banca traga uma questão com essas peculiaridades e te pergunte qual deles que é, a qual conceito se refere, tá? Muito bem. Seguimos, então, vamos ao artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Conceito de discriminação em razão de deficiência. Toda forma de distinção, restrição ou exclusão por uma ação ou omissão que tenha propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento e o exercício dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e fornecimento de tecnologia assistiva. Pessoal, se negar a fazer uma adaptação razoável é um ato de discriminação à pessoa com deficiência. Quando tem uma adaptação que tu pode fazer em um local, sendo ela razoável, como eu falei antes, se negar a ela é uma prática discriminatória à pessoa com deficiência. Também recusar o fornecimento de tecnologias assistivas. Isso também é uma forma de discriminação. Tu não possibilita que a pessoa com deficiência tenha acesso, então, ao mesmo que as demais pessoas. O parágrafo 2º ele é muito importante para a tua prova, pessoal. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Pessoal, a ação afirmativa ela é alcançada, a pessoa com deficiência, para melhorar a vida dela. Se ela não quiser, ela não é obrigada. E na hora da prova, a banca vai tentar te enganar e vai afirmar que a pessoa com deficiência é obrigada a fruir os benefícios. Não é. Ela tem a sua liberdade, tá? Então, o parágrafo 2º nos traz que a pessoa com deficiência não está obrigada a fruir os benefícios. Livre escolha dela, tá? A pessoa com deficiência vai ser protegida de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. E aí, para isso, né, são considerados especialmente vulneráveis criança, adolescente, mulher e idoso com deficiência. Porque além de possuir uma limitação pela deficiência, eles têm uma limitação presumida, que nós temos em fases da vida, que é o caso da criança, adolescente e do idoso, ou a própria mulher,
que nós sabemos que é um gênero que ainda hoje no Brasil sofre discriminações e ainda hoje não está sendo tratado de fato com a igualdade. Não existe hoje de fato uma igualdade entre homens e mulheres. É algo que a gente ainda está buscando na nossa sociedade, né? Por isso que nós temos ainda normas que privilegiam as mulheres para garantirem essa igualdade entre homem e mulher. Então, claro, uma mulher portadora de deficiência, ela recebe também, ela é considerada também especialmente vulnerável. O artigo 6º nos traz que deficiência não afeta a capacidade civil da pessoa. E, inclusive, pessoal, o Código Civil foi alterado e hoje nós não temos mais incapacidade civil absoluta para pessoa com deficiência. O que tinha antes, tá? Antigamente havia algumas deficiências que caracterizavam a incapacidade absoluta, hoje não mais, tá? E aí nós temos no artigo 6º, então, que a pessoa com deficiência, a pessoa portadora de deficiência, ela pode se casar, ter união estável, ela pode exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, tem direito de conservar a sua fertilidade, sendo proibida, sendo vedada a esterilização compulsória. Também o direito de exercer a família e convivência familiar e comunitária, direito à guarda, tutela, curatela ou adoção, seja como adotante, seja como adotando, né? Em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. O artigo 7º nos traz que é dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou violação aos direitos de pessoa com deficiência. Temos ainda um cuidado, pessoal, no artigo 8º, tá? Aí é dever não só do Estado, mas sim do Estado, da sociedade e da família, assegurar a efetivação de todos aqueles direitos ali listados, que são direitos fundamentais da pessoa com deficiência, tá? É interessante que não é só dever do Estado. A banca pode tentar te enganar, afirmando que isso é dever somente do Estado. Não. Não adianta o Estado fazer a parte dele e a sociedade não fazer a dela. Até porque a discriminação, ela acontece muito mais vezes na sociedade do que no Estado, né? Então nós precisamos que o Estado, a sociedade e a família atuem para assegurar à pessoa com deficiência esse grupo todo de direitos fundamentais aí previstos no artigo 8º, tá? Maravilha. Seguimos, pessoal, com atendimento prioritário. A pessoa com deficiência, ela tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de principais situações, então, que há esse direito, esse atendimento prioritário à pessoa com deficiência. Proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, tá? Em situações, então, de perigo, deve assegurar prioridade, atendimento prioritário para a pessoa com deficiência. Atendimento em todas as instituições de serviço de atendimento ao público. Disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Disponibilização de pontos de parada, estações e terminais de ônibus, né, transporte coletivo, acessíveis e garantindo ainda segurança no embarque e no desembarque. Acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação também acessíveis. Recebimento de restituição de imposto de renda, existe aquela prioridade, né, tanto para idosos como aqui para pessoas com deficiência. Então, quando tem aqueles lotes de restituição do imposto de renda, o portador de deficiência tem essa prioridade. E também a tramitação processual, né? Inclusive nas normas internas dos tribunais, na consolidação normativa dos tribunais, tem lá a previsão de tramitação preferencial nos processos, inclusive com a colocação de uma tarja colorida, para já identificar que aquilo é prioridade, né? Muito bem. Pessoal, esses direitos todos que nós vimos aqui, esses 7 direitos de atendimento prioritário, eles são assegurados, os 5 primeiros, também para o acompanhante ou atendente pessoal da pessoa com deficiência, tá? O primeiro ao 5º, então, eles são assegurados quando alguém também está junto com o portador de deficiência. Cuidado. Os 2 últimos não, tá?
Então, a pessoa que é acompanhante ou atendente pessoal de portador de deficiência não vai ter direito à restituição do imposto antecipada, não vai ter na restituição do imposto de renda, e também nos seus processos não vai ter preferência, tá? Os processos em que for parte a pessoa com deficiência que terão essa tramitação preferencial, tá? Muito bem, esse é o detalhe do parágrafo 1º. E o parágrafo 2º nos traz que nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico, tá? Os protocolos de atendimento médico, eles estabelecem algumas prioridades, tá? Então, claro, né, pessoal, não quer dizer que ela vai ter prioridade sobre qualquer outra pessoa e situação. Se tiverem duas pessoas na mesma situação e uma delas é portadora de deficiência, essa tem prioridade. Agora, se nós temos uma situação de média ou baixa complexidade envolvendo uma pessoa com deficiência e chega uma pessoa com um sério risco de vida, claro que vai se dar preferência naquele momento, na emergência, para a pessoa que precisa de atendimento mais urgente, né? Então, essa que é a ideia do parágrafo 2º. Também vão ser observados, então, protocolos de atendimento médico, né? Claro. É isso, então, pessoal. Essa é a nossa primeira parte aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar nosso estudo. Até logo.